Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem é você? Quem sou eu pra ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado? Tu me fazes levantar. Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Jesus, eu sou teu, eu dependo de ti. Me abraça assim. Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração
Nós cremos no Teu poder. Manifesta a Tua presença no nosso meio. Quem é este que fecha a boca dos leões e na fornalha ardente pode passear? Quem é este que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem é este que abre as portas das prisões e em liberdade faz seus servos caminhar? Quem é este que diz: venho sem demora, pra minha amada noiva buscar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus. Morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus, não há igual a o meu Deus é um Deus em milagres, não há limites ao seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Ele é Jesus. O meu Deus é um Deus de milagres, não há limite para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada, nada, nada. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Olá, irmãos. Gostaria de meditar com vocês por uns momentos na história da ressurreição de Lázaro. Ela se encontra em João, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo.
Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e lhe disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Vamos orar. Senhor,
Quero orar nesse momento por mim aqui e por aqueles que irão ouvir esse vídeo, que a todos nós o Senhor nos ensine pelo seu Espírito, que nos faça compreender a palavra e as lições que ela traz para nós hoje. Nós te agradecemos por isso desde já e pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito bem. Não sei quantos de vocês já ouviram falar de Paul Robert Schneider. Ele foi um dos primeiros cristãos que foram presos na Alemanha o século passado por não apoiarem o governo nazista de Hitler. A igreja cristã oficial havia sido controlada pelo governo nazista e aqueles que não concordaram fundaram uma outra igreja cristã. E esse pastor, Paul Robert Schneider, foi um dos primeiros que se opôs então ao nazismo e por isso ele foi preso. E conta a história que na sua cela ele pregava aos seus companheiros, por isso ele foi colocado numa cela solitária. E todo dia, quando nascia o sol, ele se colocava na janela da cela solitária e gritava palavras como as que eu tenho anotadas aqui, que é um dos relatos das suas pregações. Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar de nossos pecados. Se tivermos fé nele, somos justificados por Deus. Não temamos o que o homem pode fazer conosco, porque por meio de Cristo pertencemos ao reino de Deus. Nosso Senhor, que morreu por nós, prometeu que, pela fé nele, podemos participar de sua ressurreição. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Creia nisto. Creia em Cristo como seu Salvador e Deus o receberá como seu Filho. De tanto insistir na sua pregação, até mesmo dentro da cela solitária, para aqueles que podiam ouvir, ele foi torturado, sofreu bastante e finalmente deram a ele uma injeção letal, uma dose muito alta de um medicamento que fez com que o seu coração parasse e ele morreu. Mas a mensagem que a vida e a pregação dele não é apenas a de um homem que a vida e a pregação dele nos trazem, não é apenas a de um homem que cria na verdade, pregava a verdade, por isso ele morreu. Ele escreveu cartas para seus filhos, ele tinha 6 filhos, escreveu cartas da prisão, e numa das cartas ele escreveu: Cristo pode não ser visto em cada ato, mas ele está presente a todo momento, porque ele é o Senhor ressurreto. Ele está conosco agora. Essas palavras de Paul Robert Schneider demonstram uma compreensão adequada daquilo que Jesus disse sobre si mesmo nesse trecho que nós acabamos de ler. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. E com isso ele não estava apenas dizendo do seu destino futuro, mas ele estava trazendo para nós a realidade da sua própria identidade, algo que deve fazer a diferença hoje, no presente, agora, na nossa vida. Não é apenas um destino futuro, mas é algo que nós podemos viver hoje. E por causa disso é que ele viveu da forma como viveu, esse irmão Paul Schneider. Agora, a compreensão adequada dessas palavras de Cristo, elas são muito importantes porque elas trazem resposta para as perguntas mais básicas que afligem ao nosso coração. Por exemplo, será que Jesus pode me ajudar? Quando eu estou enfrentando dificuldades, quando eu estou enfrentando problemas, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, problemas que estão além das nossas forças, o que o nosso coração gostaria, em primeiro lugar, de saber é: será que há alguém que pode me ajudar? Será que Jesus pode me ajudar? E a resposta está aqui, explícita para nós. Verso 43. Jesus é aquele que disse: Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu? Lázaro saiu vivo novamente, ressurreto pelo poder daquele que havia falado. Seu poder é divino. Ninguém mais tem poder sobre a morte a não ser Jesus, como ele demonstra aqui. Aliás, a demonstração do seu poder divino, ela não é eficiente nesse sentido apenas pelo grande poder, mas também pela precisão
da demonstração. Ele disse: Lázaro, vem para fora. E se ele não tivesse dito Lázaro, todos os outros mortos ali viriam. Todos os outros mortos ressuscitariam, assim como diz em João capítulo 5, versículo 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. Mas naquele momento a sua demonstração era restrita a um propósito, por isso ele disse: Lázaro, apenas você, venha para fora. E foi exatamente o que aconteceu. Mas ele tem poder, como ele mesmo já disse, um dia todos os mortos irão ouvir a sua voz, assim como nós estudamos nas semanas anteriores, e ressuscitarão. Isso que mais é? A não ser uma demonstração de um poder divino, de algo que só Deus possui. Mas não fica apenas na demonstração de seu poder. Essa história demonstra para nós também o seu conhecimento, como sendo um conhecimento também divino. Veja no versículo 4, quando o mensageiro de Marta e Maria chegou e anunciou a Jesus e aos seus discípulos sobre a doença de Lázaro, Jesus respondeu: essa enfermidade não é para a morte. Desde o começo ele já está nos dizendo como é que a história vai acabar. Não vai acabar em morte. Ele disse para Marta, versículo 23, teu irmão há de ressurgir, anunciando a ela aquilo que ainda haveria de acontecer. A palavra chama esse tipo de conhecimento com um nome específico, é a presciência, que é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus pode anunciar as coisas que ainda irão acontecer, porque só Ele conhece. Da mesma forma como nós podemos, através de fotos de satélite ou de drones, tirar fotos por cima de um local e visualizar como um mapa toda aquela geografia, Deus faz isso com o tempo. Ele olha de cima e ele vê o passado, o futuro, o presente. Ele sabe tudo aquilo que vai acontecer e por isso ele anuncia. E é só por ser divino que Jesus tem esse mesmo conhecimento. Mas não se trata apenas de anunciar o que vai acontecer. Ele também é onisciente, não apenas presciente, mas ele é onisciente. Nós chegamos no versículo 11 e vemos Jesus dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu. Um mensageiro havia chegado para anunciar a doença de Lázaro. Mas alguns momentos depois, Jesus já sabia que Lázaro havia morrido, sem e-mail, sem WhatsApp, sem qualquer outra forma de comunicação. Por quê? Porque ele tem todo o conhecimento. Ele já sabia o que estava acontecendo naquele mesmo momento, a quilômetros de distância. Lázaro estava morto. E ele não só disse isso para os seus discípulos, no verso 11, Lázaro adormeceu, mas como os discípulos não compreenderam, pela figura do sono que Jesus utilizou, o versículo 14 diz que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E não apenas disse que Lázaro havia morrido, mas disse também o que isso iria causar. Versículo 15, por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Ora, talvez para alguém que tinha em mente fazer um milagre de uma ressurreição, nós poderíamos até pensar, é óbvio que vão crer. Será que é tão óbvio? O que foi que aconteceu? Todos aqueles que viram o milagre creram? Versículo 45 diz: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Mas não foram todos. Não foram todos. Verso 46 conta que alguns foram contar aos fariseus e há uma discussão ali entre o sinédrio, os principais sacerdotes, os fariseus, e não apenas rejeitam a Jesus, apesar de terem ouvido que ele ressuscitou um morto, mais do que outros sinais que Jesus já havia feito, relatados por João, mas esse talvez o sinal mais
espetacular, né, a ressurreição de um morto, e eles não só rejeitaram, como a partir desse mesmo milagre, diz o versículo 53, resolveram matar a Jesus. Agora, isso também Jesus já havia previsto, já havia pré-anunciado. Não é relatado aqui no Evangelho de João, mas se vocês se lembrarem, em Lucas capítulo 16, Jesus conta uma história, alguns dizem que é uma história inventada por Jesus, uma parábola, alguns dizem que é uma história verdadeira, mas independente de ser uma parábola ou uma história verdadeira, a lição para nós é a mesma. Um homem rico e um mendigo morreram. E por conta de crerem em coisas diferentes, um foi para o inferno, o rico, e o mendigo foi para o paraíso. E aí tem toda aquela conversa entre o rico e Abraão, e o rico pede para que o mendigo volte, para que Abraão permita que o mendigo volte até os seus parentes, né? Ressuscite dos mortos para anunciar a verdade para os parentes do rico, para que eles pudessem crer e não fossem para o mesmo local. E a resposta de Abraão, na verdade, as palavras que Jesus disse ali, os seus parentes têm Moisés e os profetas. Se eles não crerem, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, se eles não crerem na palavra, eles não se deixarão convencer, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Qual era o nome desse mendigo? Lázaro. E exatamente um homem chamado Lázaro agora ressuscita, e nem assim todos creem. Alguns creem, outros o rejeitam, mas Jesus anunciou tudo conforme iria acontecer nos seus mínimos detalhes. É maravilhoso esse conhecimento, é espetacular quando nós nos atentamos em cada um desses detalhes e percebemos a amplitude do conhecimento, a amplitude do seu poder, o que, na verdade, esse milagre, chamado nesse evangelho de sinal, como todos os outros, quer nos dizer. Jesus fez tudo isso e ele conhecia todos esses fatos e anunciou todos esses eventos com tanta precisão nos detalhes, apenas por um motivo: ele é Deus. Ele tem poder divino, ele tem conhecimento divino, ele é Deus. Então a pergunta, ela pode ser, por causa disso, respondida: será que Jesus pode me ajudar? E a resposta é sim. Ele é Deus. Não há nada que ele não possa fazer. Ele é o Verbo de Deus. Conforme descrito no capítulo 1, nos primeiros versículos, ele é aquele que estava desde o princípio com Deus. Ele é aquele por meio de quem todas as coisas vieram a existir e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele tem todo o poder, ele é o Deus Criador, ele é o Deus onisciente, ele é o Deus onipotente. Então a resposta é sim. Esse ser, essa pessoa a quem nós louvamos, a quem nós adoramos, em quem nós esperamos, ele pode nos ajudar, porque ele é Deus. Então, se por ser Deus ele pode nos ajudar, a próxima pergunta que o nosso coração faz é: bom, se ele tem o poder para me ajudar, será que ele se importa comigo? Será que ele se preocupa comigo para poder, então, me ajudar? E, mais uma vez, essa história nos responde essa pergunta. Verso 27, Marta diz: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Não é o Filho de Deus que está lá na glória e sem se importar com a miséria da humanidade, mas ele é o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Se o capítulo 1, nos primeiros versículos, nos mostram que ele é o Verbo de Deus com todo o poder criador, no versículo 14 do capítulo 1 de João, nós vemos: ele é o Verbo de Deus que se fez carne, que veio para nós. Tanto que ele se importa com a nossa situação. E nós precisamos entender os detalhes, nós precisamos entender as implicações disso, porque ele veio entre nós encarnado, ele veio em forma humana, ele aceitou se limitar às
se submeter às limitações da humanidade. Vocês conseguem enxergar como o versículo 34 é estranho, considerando aquilo que nós já vimos sobre Cristo? Ele é aquele que conhece todas as coisas, que anuncia o futuro, que sabe o que vai acontecer, que conhece aquilo que está acontecendo a quilômetros de distância sem que ninguém o diga. Então ele chega ali no verso 34 e pergunta: onde o sepultastes? É o mesmo Deus onisciente, perguntando onde é que estava o corpo. E as demonstrações da sua humanidade em conjunto com a sua divindade, a sua plena humanidade com a sua plena divindade, extrapolam aquilo que nós podemos compreender, mas ele demonstra vez após vez que não apenas é o Filho de Deus, mas é o Filho de Deus que quis se tornar homem, que veio a esse mundo demonstrar o quanto ele se importa, aceitando as limitações e aceitando passar pelo sofrimento, passar pelas dificuldades que são naturais da humanidade. Versículo 41, ele diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. O mesmo Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, agora, antes de fazer um sinal, ora ao Pai. E nas suas próprias palavras, até com um certo senso de humor, talvez a gente poderia pensar, ele nem precisa orar, ele tem plena comunhão com Deus, ele é um com o Pai. Mas ele ora e diz essas palavras para que a multidão perceba que Deus é quem o enviou e que o poder que estará sendo exercitado é o poder de Deus e não o poder dele. De alguma forma, a sua divindade escondida na natureza humana, e Jesus demonstrando assim não apenas o seu poder, não apenas o seu conhecimento, mas também a sua disposição em se humilhar, encarnando e vivendo entre nós como homem, aceitando as limitações da humanidade, para que nós pudéssemos perceber, sim, ele se importa. E as suas atitudes demonstram aquilo que os seus sentimentos também demonstram. São sentimentos em sintonia com as atitudes. Aquilo que Jesus diz é aquilo que ele sente. Ele prova isso. Bom, versículo 35, talvez o versículo que seja mais fácil de nós decorarmos, né? Jesus chorou. Por que é que ele chorou? Ele não sabia que ele iria ressuscitar Lázaro dali a alguns momentos? Talvez para nós não faça sentido talvez, na verdade, com certeza nós podemos especular de alguma ou de outra forma, mas compreender a união dessa natureza divina e humana num ser todo-poderoso que conhece o futuro e que ao mesmo tempo sente as emoções humanas e sente e se compadece do sofrimento humano. Jesus chorou. Quanta profundidade nesse versículo. Mas não apenas as suas lágrimas, talvez a sua ira nos diga ainda mais do quanto ele se importa. Ira? Talvez você esteja se perguntando, onde é que tem ira de Cristo aqui? O versículo 33 diz que quando Jesus viu Maria chorar, bem como os judeus que a acompanhavam, ele se agitou no espírito. E essa agitação, a palavra em português não traduz exatamente o que é a ideia, mas na língua grega, língua que foi escrita esse evangelho, essa palavra ela é usada para aquele bufar, para aquele resfolegar, aquela respiração forte de um cavalo irritado. E cada uma das vezes que essa palavra é usada, não em relação a cavalos, mas em relação a uma pessoa na Bíblia, o sentido é de ira, de indignação, de ultraje, alguém que está em revolta diante de alguma situação. E é esse o sentimento que Jesus está demonstrando ali. E talvez a gente pense assim, Jesus irado? Mas Jesus não devia se irar, né? A ira não é pecado, e a Bíblia nos mostra que há coisas justas pelas quais
nós devemos nos irar. E morte, dor, sofrimento são algumas dessas coisas. Jesus está demonstrando com a sua ira, diante daquela situação que é uma reunião de vários efeitos do pecado. Quando ele olha aquelas pessoas a quem ele ama chorando, vê os judeus chorando, ele criou o mundo e ele não criou o mundo para ser um mundo de dor, um mundo de sofrimento. A morte, o sofrimento são intrusos nesse mundo que Deus criou e que, diz Gênesis, era tudo muito bom. Antes da morte, antes do sofrimento entrar. E Jesus está diante dos plenos e evidentes efeitos da corrupção que o pecado trouxe à sua própria criação. Por isso, ele se sente irado. E ele demonstra a sua ira através dessa agitação no espírito. Né? Versículo 38 diz que Jesus mais uma vez se agitou em espírito, em si mesmo. E se nós quisermos saber por quê, temos que voltar para o versículo 37. Alguns que haviam visto, como relatado no capítulo 9, o milagre que Jesus fez de curar um cego de nascença, alguns disseram, olha quando Jesus estava chorando, olha como ele o amava. Outros disseram, será que ele amava? Se ele amava, por que ele não fez nada? Ele curou o cego lá, abriu os olhos ao cego. Por que ele não fez nada diante da doença desse que ele ama? E mais uma vez, Jesus está diante dos efeitos do pecado. Pessoas que haviam visto o milagre que ele havia executado no capítulo 9, dando a vista, recuperando, restaurando a vida daquele cego, e ainda se mantinham na incredulidade, a ponto de duvidar da intenção de Jesus, duvidar do seu amor, do seu sentimento para com aqueles que estavam em miséria. Não se trata apenas de uma empatia de Jesus pelo sofrimento daquelas pessoas. Isso faz parte da sua agitação, da sua comoção, mas é muito mais do que isso. Ele estava irado com a concretização de efeitos que o pecado trouxe para a criação. Efeitos como Deus anunciou desde o princípio, no dia em que pecares, certamente morrerás. E a morte é muito mais do que a morte física, mas inclui a morte física e todos esses efeitos diante de Jesus ali, dor, sofrimento, morte, incredulidade, tudo isso revoltou o seu espírito. E se nós podemos enxergar nas suas lágrimas uma resposta para essa pergunta, muito mais ainda podemos enxergar na sua ira, na ira que o levou a agir em benefício daqueles que estavam presos a essa situação miserável. Será que Jesus se importa? Sim. Tanto se importa que mesmo irado, indignado pelo pecado e pelas suas consequências, desde o Éden Deus prometeu, um dia virá o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. E Jesus veio para cumprir aquilo que Deus havia pré-anunciado. Ele é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É isso que diz João 1:14. Aceitou sobre si nossas limitações, sujeitou-se a viver e morrer como um homem, para que nós soubéssemos que sim, ele se importa.